Bem, nós ainda estamos aqui falando sobre a revelação divina. Nas aulas anteriores, eu já abordei a revelação divina propriamente dita. Depois eu abordei a questão da revelação pública versus a privada. Expliquei as diferenças e que a revelação privada não constitui o depósito da fé. Agora, eu queria trazer aqui uma citação do catecismo que fala que a revelação ainda não está plenamente explicitada. Nós precisamos tomar cuidado com a palavra explicitada. Por quê? Algumas pessoas leem isso aqui e elas entendem que a revelação ainda não está concluída, ou a revelação ainda não está plenamente, como é que eu posso dizer, revelada, pronta, achando que ainda falta mais algumas coisas para Deus revelar à humanidade. E esta não é a verdade. Vamos ler comigo o parágrafo 66? Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará, e já não há de se esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Até aqui, não existe mais nada a ser complementado ou acrescentado ao depósito da fé. Tudo bem? No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada e está reservado à fé cristã aprender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Então, nós precisamos entender que toda a revelação necessária para sabermos quem Deus é, claro, na medida de nossas limitações, e principalmente para conhecermos toda a obra salvífica de Deus, né? Que os teólogos chamam de economia da salvação, todas essas informações já nos foram reveladas. Não falta nada, ok? Então, para eu ser salvo, eu só preciso colocar em prática tudo aquilo que a igreja já me ensinou. Amém? Mas ainda existem algumas coisas que, por mais que tenham sido reveladas, não foram totalmente compreendidas, não foram totalmente explicitadas, ok? Eu até retiro a palavra compreendida. Por exemplo, um exemplo claro disso é um dogma, né? Que a igreja ela não inventa o dogma, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ela vai discernindo aos poucos, de acordo com o que o Espírito Santo vai permitindo, e em um determinado momento da história, ela percebe que determinada verdade é desde sempre. Então, nós estamos em 430, no Concílio de Éfeso, e o dogma Theotokos, Santa Maria Mãe de Deus, é declarado. Ora, Maria não passou a ser mãe de Deus. Cristo é Deus em Éfeso, em 431. Isso vem desde sempre, desde quando aconteceu a revelação, ok? Mas vai sendo explicitada um pouco. E quando eu falo compreendida, é compreendida pelo povo, tá? Às vezes não foi totalmente compreendida, mas pela tradição, pelo magistério, aquilo nunca foi dificuldade, digamos assim. Então vamos lá. O Espírito Santo continua a guiar a igreja na compreensão da revelação, iluminando os fiéis e o magistério para que aprofundem o conhecimento das verdades reveladas e as apliquem aos desafios de cada época. Preste bem atenção, aos desafios de cada época. Então, de acordo com o contexto com a época, pode ser que o Espírito Santo nos traga uma iluminação sobre como a fé tem que se portar de acordo com aquele contexto. Tá certo? E é aí que está o quê? O desenvolvimento doutrinário. Ao longo do tempo, a doutrina vai se desenvolvendo de acordo com aquilo que já foi revelado na revelação pública universal, tá certo? Então, esse processo de a igreja vai explicando os fiéis através de posicionamentos de concílios, de posicionamentos do próprio Papa, dos bispos, né, em união com o Papa. Esse processo é chamado de desenvolvimento doutrinário, tá certo? As fontes são a tradição viva da igreja, né? A tradição, como você pode ver aqui, não é algo estático, né? Mas algo
Não é algo estático, mas um processo dinâmico em que a igreja, guiada pelo Espírito, mantém viva a memória da revelação, né, e transmite de geração em geração. É a sagrada tradição, é um conjunto de verdades, mas que também é atuante na história, indo sempre à frente, revelando aquilo que ela recebeu. E nós temos também um magistério composto pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele, tá? Que tem o papel de interpretar autenticamente a revelação contida na Escritura e contida na tradição. Nós temos aqui alguns exemplos: o dogma da Imaculada Conceição, né? A crença que Nossa Senhora sempre foi livre de todo pecado, né? Que não estava explícita na Bíblia, mas foi sendo compreendida pela Igreja ao longo dos séculos através da reflexão teológica da Escritura e da tradição, ok? E nós temos também o quê? A doutrina social da Igreja, que de acordo com os acontecimentos, com as mudanças sociais, a Igreja vai percebendo que o Evangelho sempre convidou para que determinadas relações aconteçam de acordo com aquilo que Cristo pediu, tá certo? Vamos ler a doutrina social da Igreja, que aborda questões como justiça social, direitos humanos e paz, foi se desenvolvendo a partir do século XIX, como resposta aos desafios da modernidade, à luz da revelação e da tradição. Então, por exemplo, a Igreja, né, a doutrina social da Igreja, ela não é, propõe uma doutrina econômica, por exemplo, mas ela propõe que a economia seja regida, né, por critérios morais. De preferência, claro, seria maravilhoso se fosse regida pelo Evangelho, tá certo? A igreja não propõe uma microeconomia, critérios microeconômicos, o critério para a política fiscal, critério para a política cambial. Então, ela não propõe esse tipo de coisa. Ela só propõe princípios, tá certo? Por exemplo, eh, no que tange ao capitalismo ou ao comunismo, que a igreja condena os dois, né? Um que tira a liberdade do ser humano e outro que propõe uma economia sem moral, uma economia que não se preocupa com o ser humano, a igreja propõe, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Então, se ambos, o comunismo ou o liberalismo, prejudicam a dignidade da pessoa humana, então a igreja se coloca contra, ok? Então é aí que entra a doutrina social. A igreja olha para as questões atuais, em especiais após o século XIX, onde um movimento de progresso econômico, um movimento de modificações profundas na estrutura social aconteceu, tá certo? E a igreja percebeu que tinha que se posicionar em diversos campos da sociedade. Show de bola? Então, a revelação, ela não está plenamente explicitada, mas já está plenamente revelada. E nós não podemos dizer que falta alguma coisa a ser revelada para a nossa salvação. Ok? Abraço. Qualquer dúvida, já sabe, mande sua pergunta.